Olá, meus irmãos, tudo bem? Pessoal da Igreja Presbiteriana Rio do Ouro, quem eu carrego no meu coração, em especial o pessoal do Vôlei. É um prazer estar com vocês novamente, ainda que à distância, mas essa parece ser a única forma da gente se encontrar agora. E eu queria estar aí com vocês nesse mês de missões. Eu sei quanto vocês amam missões e eu não consigo pensar em missões sem pensar na Igreja Presbiteriana Rio do Ouro. Então, fico com o coração apertado de não estar com vocês, mas feliz dessa oportunidade da gente poder compartilhar algo junto. E nesse dia especial eu queria falar com vocês um texto de Gálatas 2, capítulo 17, Gálatas 2, a partir do versículo 16, na verdade. E enquanto vocês abrem aí, quero que saibam que por aqui em Minas a gente precisa muito de oração. Não sei quem está acompanhando os jornais, mas a pandemia em Minas avançou muito agora. E o interior é assim, tudo demora a chegar no interior, inclusive o vírus. Ele chegou realmente agora, a gente está passando por muitos casos. Pessoas conhecidas já morreram. E a gente sabe que a situação em Minas Gerais é precária na questão de hospitais. Então, orem por nós, orem pela bandinha, que graças a Deus ainda não testou nenhum caso, e contamos com a oração de vocês. E em Gálatas 2, versículo 16, fala assim: estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Versículo 20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torne inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Queridos, eu li um mínimo trecho do livro de Paulo aos Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas. E é um livro que você realmente tem que ler todo para você entender todo o contexto. E eu vou dar uma pincelada rápida para vocês. Paulo ele pregou aos Gálatas o evangelho verdadeiro. E depois que ele saiu, vieram os cristãos judaizantes tentando ensinar que o evangelho de Paulo era muito simples, que era preciso guardar a lei, que Cristo sozinho não era suficiente se eles não se circuncidassem, se eles não se abstessem dos alimentos que eram impuros e não seguissem algumas outras tradições dos judeus. E Paulo, quando ele fica sabendo disso, ele fica revoltado. Se você ler todo o livro de Gálatas, você vai ver que Paulo ele fala: Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Paulo ele se incomoda profundamente porque os gálatas estavam abandonando o verdadeiro evangelho. Estavam caindo no conto de que a morte de Cristo não era suficiente, e foi isso que a gente leu no versículo 16, que a prática da lei ela não era suficiente para salvar ninguém. Que a verdadeira salvação viria pela fé em Cristo Jesus. E que a lei não poderia justificar nenhum de nós. Por que eu estou trazendo essa mensagem em meio à pandemia, em meio ao mês de missões? Porque a gente está vivendo em um momento em que a gente quer fazer missões, a gente quer falar da palavra de Deus, mas nós temos caído nos mesmos erros da igreja da Galácia, ao acreditar e ao pregar coisas que fogem do Evangelho de Cristo. Recentemente eu ouvi uma pregação de um pastor amigo meu e o qual eu respeito muito, que contou pra gente uma situação que eu achei assim incrível, como as pessoas pensam esse tipo de coisa. Ele falando sobre uma pregação que as pessoas estavam ensinando que o Covid-19 não ia pegar os evangélicos porque
se nós tínhamos o sangue de Cristo, nenhum mal chegaria a nós. Fazendo uma referência ao evento da Páscoa no livro de Êxodo, quando o anjo da morte ia passando sobre o povo, e aqueles que não tinham sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte chegaria e ceifaria a vida do primogênito. E ele contando essa referência que foi feita, que aquele que tinha o sangue de Cristo sobre a vida, a pandemia não chegaria e a morte não chegaria. E isso me assusta, porque nós estamos tentando ensinar para as pessoas algo fora do Evangelho. Nós estamos tentando evangelizar, converter pessoas, fazer missões, falar de coisas que fogem do Evangelho. E isso é perigoso. Em tempo de pandemia, eu fiquei pensando em uma pessoa que ouviu essa pregação e se por algum acaso um ente querido ou uma pessoa da igreja morresse. Como eles explicariam, talvez, que aquela pessoa que morreu não tinha o sangue de Cristo? Queridos, a gente tem que parar de cair em contos falsos e parar de ensinar contos falsos. E nesse mês de missões, lembrar que devemos pregar único e exclusivamente o Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado. Parar de tentar explicar a pandemia, parar de tentar explicar as coisas que acontecem através de uma ótica daquilo que faz sentido na nossa cabeça de segurança. Porque isso mostra que a nossa segurança não está em Cristo. Esses irmãos dessa igreja, eles começaram a mostrar que a segurança deles não estava em Cristo. Quando eles começaram a acreditar que precisavam fazer outras coisas para se salvarem. A gente precisa lembrar que missões é única e exclusivamente pregar o Evangelho de um Cristo que morreu e ressuscitou, e isso não nos é suficiente. Ainda que a morte chegue, ainda que a doença chegue, ainda que uma bomba exploda, como a gente tem visto no mundo, o Evangelho é suficiente. Porque a nossa segurança não vem de coisas desse mundo. A nossa segurança vem dele e isso deve nos bastar. A gente vê Paulo falando que ele foi crucificado com Cristo. E eu fico pensando que nesse mês de missões a gente só vai conseguir pregar a verdade, o Cristo crucificado e ressurreto, quando a morte de Cristo deixar de ser um evento histórico, como diz John Stott, e passar a ser algo que eu compartilho. Eu só vou conseguir entender a segurança que há no Evangelho, a segurança que há para a minha vida, que eu encontro no Evangelho, quando a morte de Cristo deixa de ser um evento histórico que a gente conta e passa a ser algo que eu compartilho. Como Paulo fala aqui no versículo 20, ele fala que não é ele mais que vive, porque ele morreu com Cristo. Ele fala, fui crucificado com Cristo. A morte de Cristo não é um evento que aconteceu, mas algo que ele participou. Ele consegue olhar para a cruz de Cristo e falar, olha, eu também morri com ele. E da mesma forma que Cristo morre e ele ressuscita, Paulo fala, agora eu também ressuscito com ele. E vivo isso todos os dias da minha vida. Queridos, o Evangelho só pode ser comunicado da forma clara, objetiva e simples por pessoas que realmente entenderam a morte de Cristo e compartilham disso. Que não vivem mais para si. Porque quando a gente vive para nós, a gente começa a buscar explicações para tudo. A gente começa a buscar respostas que nos dão segurança através de uma mente humana. É o que estava acontecendo com os Gálatas. Buscando uma justificativa, buscando algo que pudesse lhe trazer mais segurança da salvação. E o que Paulo fala, fazendo inútil a graça de Deus. Queridos, em meio à pandemia, quando a gente tentar explicar, ou alguém nos perguntar sobre o que está acontecendo, que a gente explique a nossa fé em Cristo, que isso basta. Que quando as pessoas começarem a não entender tanta tragédia, que a gente explique o Evangelho. Que a gente não acrescente nada no Evangelho, que a gente não busque dar para essa pessoa uma segurança que não existe. Uma segurança momentânea, uma segurança fantasiosa como essa de passar, de quem tem o sangue de Cristo, nada vai acontecer, porque pode acontecer. Mas aqueles que foram realmente salvos, aqueles que realmente experimentaram a morte, experimentaram a vida, esses são os verdadeiros missionários, capazes de comunicar o Evangelho de Cristo. Capazes de entender que a morte não pode mais nos vencer.
Entender que ainda que a Covid possa chegar à nossa tenda, chegue aos nossos familiares, que Deus nos livre e guarde, mas se isso acontecer, que Cristo venceu a morte por nós. Que Ele morreu, nós morremos com Ele. Que Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. E que um dia Ele ressuscitará, e ainda que a gente experimente a morte aqui, um dia Ele nos ressuscitará com Ele, para viver a eternidade. Que esse seja o Evangelho simples, genuíno, que a gente possa pregar nesse mês de missões. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, estou com saudades, visto a camisa de Niterói, estou aqui com a marca da destra, e que Deus abençoe e que logo a gente possa se reencontrar.